nossa aula são os conversores agora DA, né, de digital para analógico, que também são conhecidos como técnicas, né, de PWM. Então, existem alguns módulos que a gente vai focar no PWM, né? Vamos ver aqui características. Vamos só entender um pouquinho o módulo de captura, o de comparação, porque eles trabalham juntos, né? Um mesmo circuito com configurações diferentes, né? Essas três ações aqui de captura, comparação e PWM, né? É um mesmo módulo, né? Um mesmo circuito com programações aí diferentes dele, mas o foco principal é trabalhar com o PWM, conhecer os registradores e alguns exemplos aí, projetos, né? Então, quando a gente fala de modulação por largura de pulso, que é o nosso PWM, então ela é uma técnica muito utilizada aí na eletrônica, né? Quando a gente quer trabalhar com alterações de nível médio de tensão. Ou seja, o nosso microcontrolador, ele é digital, mas ele consegue gerar um sinal num determinado pino digital, porém com uma característica que, se eu ligar um filtro naquele sinal lá, eu vou ter um nível médio de tensão, né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar com servomotores, conversores, né? Então, e tem várias outras aplicações que a gente vamos apresentar aí no decorrer aí dessa aula de hoje. Então, falando um pouquinho desses módulos CCP, né? O primeiro C vem de capture, né? O segundo C de comparação e o P de PWM, né? Então, nós temos dois pinos que trabalham com esse circuito, né, dos módulos CCPs, que é o RC1 e o RC2, né? Pinos 16 e 17. Né? E o CCP1 é o RC2 e o CCP2 é o RC1, né? Então, o número inverte o número do módulo, né? O RC1 é o CCP2 e o RC2 é o CCP1, né? Tá até aqui na descrição dos pinos dele. Algumas características aqui, o módulo de captura, ele tem 16 bits, então ele trabalha com 2 registradores, tem uma resolução de 12,5 nanosegundos. Isso aí se trata de resoluções máximas, né? Esses valores aí, não significa que a gente trabalhe aí com esses valores, né? Mas ele chega até esses valores máximos aí. O de comparação também, 16 bits, e a resolução máxima de 200 nanos. E o PWM, que é a nossa modulação por largura de pulso, resolução máxima é de 10, tá? Mas as bibliotecas do microC, elas são programadas para 8 bits. Falando um pouquinho aqui dos módulos, então nós temos os dois módulos que, conforme a programação, né, da nossa tabela aqui, 8.2, inclusive, deixa eu mostrar um pouquinho aqui o datasheet, né? Então, no nosso datasheet do PIC16F877A, o capítulo 8 é o foco da aula de hoje, né? Então, o capítulo 8, ele tem essas características aí iniciais que eu estou falando para vocês, ó, inclusive a tabela 8.2 está aqui, né? Temos os registradores que são utilizados, que é o CCP1COM, o módulo de captura agora, né? Aqui tem o diagraminha de blocos, ele trabalha com registradores aqui, ó, de 16 bits. Ele tem pré-scaler continua sendo circuitos de divisão, né, ou divisão de frequência ou multiplicação de tempos, né? O módulo de comparação também tem aqui o diagraminha de blocos dele, né? Então ele vai gerar um nível lógico aqui no pino RC2. E o foco é o PWM, né? Inclusive, logo mais eu vou falar um pouquinho desse diagraminha de blocos aqui, tá? Tem aqui cálculos, né, do PWM para calcular período e o Dutch Cycle, que é o tempo de on dele.
tem uma formulinha aqui que ela é utilizada para trabalhar com resolução, lembrando que a resolução máxima é de 10 bits, né? E tem uma tabela aqui, a 8.3, que ela fala também um pouco de... Ela dá exemplos, ó, de frequências de PWM e respectivas resoluções, aqui no caso com cristal de 20 mega. Né? Então, o nosso foco é trabalhar aqui nos 8 bits aqui. E no final do capítulo temos aquela tabela com os registradores associados aos módulos de captura, comparação, e aqui também tem o timer 1, que ele faz parte, né, dos módulos de comparação, de captura e até do PWM, a gente tem que utilizar o timer 1. O PWM com o timer 2 também ele implementa a funcionalidade aí do nosso PWM. E aqui já muda o capítulo, tá? Aqui é a parte de comunicação, que é um outro assunto que nós teremos também, de comunicação serial. Mas hoje o nosso foco, capítulo 8. Voltando aqui para o material da apresentação. Então, nós temos, a gente pode trabalhar com o CCP1 e o CCP2, né? Nós temos. Então, dá para a gente trabalhar com módulos distintos, né? No CCP1 e no CCP2. Ou seja, eu posso trabalhar aqui, ó, no CCP1 com módulo de captura e no 2 com comparação, ou vice-versa, né? Os dois captura, os dois comparação, os dois PWM, e tem também um PWM, um captura, um PWM, um comparação, né? Opa, avancei muito aqui. O módulo de captura, então, ele é o que o nome está dizendo, né? Ele detecta a borda, né? De subida e descida. Então, esse módulo é utilizado quando a gente precisa fazer essas leituras dessas bordas, tipo no encoder. O encoder é um sensor que ele pode estar ligado na ponta de eixo de um motor e ele está gerando uma frequência. Essa frequência ela se transforma em RPM, né? Rotações por minuto. E aí a gente tem alguns modos de programação, né, desse modo captura, né? Então o pino aqui ele vai ser configurado, claro, como entrada, que eu vou ter que ligar aqui o meu sensor. Ele também trabalha nas configurações com borda de subida, com borda de descida. Ele incrementa a cada 4 bordas ou a cada 16. Por que que ele faz isso também? Isso aqui faz parte da programação. Justamente por causa do pré-scaler. Né? O pré-scaler aqui do timer 1, ele tem 1, 4 e 16. Né? Então, por isso que ele tem essas características aqui de definição de eventos que eu quero de capturar essas bordas. O modo de comparação, então ele trabalha com, na verdade aqui são 4 registradores de 8 bits, né? Então um parzinho, que é esse CCPR1 high e o low, e um outro parzinho que é o TMR1 high e um low. Então eu tenho 16 bits em cada um. Eu programo um alvo nele, né? Então eu vou ter um determinado alvo aqui, né? Então eu programo o alvo no TMR1 high e low, e o módulo de comparação ele vai incrementar o CCPR1 high e low. Quando os valores forem iguais, ele vai me gerar uma informação aqui na saída, que ela pode ser programada, né? Ela pode ser programada para o resultado desse pino ser setado, ser resetado, ou permanecer inalterado. Né? Então, esse modo de comparação é muito utilizado também quando a gente trabalha com timers, que não é nem o 0, nem 1. No caso, o timer 2, ele trabalha com comparação. Quem faz comparação, esse circuito que faz comparação, é a lógica Shor. Né? Então, a lógica Shor que faz comparações aí. E o PWM,
ele tem mais utilidades, né, na eletrônica também, né, em projetos aí, no caso aqui, ó, inversores de frequência, né, é usada a tecnologia de PWM, controle de servomotores, fontes chaveadas, controles de potência, velocidades de motor, né, então nessa aula eu vou falar um pouquinho desses circuitos também, mas aqui a gente já tem um sinal de PWM. Né? Então, eu tenho aqui um que está com 10%, um que está com 50%, um que está com 90%. O que vai acontecer se eu gerar na saída de um determinado pino lá do microcontrolador um liga e desliga? Porque isso aqui é um liga e desliga, né? Eu controlo um tempo que ele fica ligado e um outro tempo que ele fica desligado, né? Então, ele tem um tempo de on e ele tem um tempo de off. O importante é manter a frequência, né? Eu não posso alterar a frequência desse sinal. E aí, se eu ligo ele um pouquinho aqui e depois eu desligo o restante do período, eu tenho um pouquinho de energia aqui. Por isso que eu tenho um brilho aqui de 10%, porque provavelmente esse gráfico aqui ele está controlando a intensidade de alguma lâmpada aí, né? Então, brilho de 10% aqui. Esse de baixo aqui é 50% de brilho, porque se vocês observarem, ele fica ligado metade do período e a outra metade desligado, né? Dá para visualizar aqui graficamente que ele fica metade ligado e metade desligado. Então, eu tenho mais energia agora aqui. Então, por isso que eu tenho um brilho maior aqui de 50%. E esse último aqui é 90% de brilho, né? Porque ele fica mais ligado do que desligado, né? Então, ele está quase, né, 100% ligado aqui, mas tem um pouquinho aqui, né, 10% que ele fica desligado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu ligar um multímetro e medir esses sinais aqui, eu vou medir uma tensão média, né? E essa tensão média ela vai alterar. Se eu tenho um nível de ligado aqui, o nível de on é de 5 volts, nesse primeiro gráfico aqui, se eu ligar um multímetro, eu vou medir 10% de 5, né? 0,5 volts, né? Ele vai dar de valor. Esse do meio, ele vai dar 2 volts e meio, né? Esse de 50%. E o de 90% vai dar 4,5, né? 4 volts e meio. Então, eu tenho um nível médio de tensão. E para controlar motor, também não é todo motor que a gente controla a velocidade com tensão, né? Variando a tensão. São os motores de corrente contínua, né? Então, o motor DC, com os motores DC, eu consigo controlar a velocidade dele. E aí a gente pode usar essa técnica de PWM para fazer isso, né? Aqui nós temos uma tensão de on aqui de 12 volts, né? E geralmente motores trabalham com tensões maiores aí. Então, se eu gerar um PWM de 25%, eu vou ter na saída 3 volts. Se eu gerar um de 50%, 6 volts. 75%, 9 volts. 100%, 12 volts. Então, eu estou controlando a velocidade de um determinado motor. Então, vamos entender matematicamente essa forma de onda do PWM, né? Então, é uma onda quadrada. Então, é uma onda fácil da gente fazer cálculos com ela, né? Principalmente para fazer o cálculo da tensão média aqui. Porque o cálculo da tensão média é a área, né? Então, eu tenho que calcular a área 1, nesse exemplo aqui, né? Ó. Tenho que calcular a área 2, né? Essas áreas, elas são referentes a um período, né? Então, eu tenho uma área aqui 1, né? Eu tenho que medir essa área aqui. E a área 2, ela é zero aqui, né? A área 2 vai ser zero. Então, a tensão média, como é que a gente calcula a média, né? Como
é uma onda quadrada, que eu falei, né? Então é fácil calcular as áreas. Primeiro, a tensão média, ela usa essa formulinha aqui. Então eu tenho que pegar a área 1, somar com a área 2 e dividir pelo período. A área 1 é a área de retângulo, né? Então é base vezes altura, né? Aqui tem a altura que é 5, né? E a base é o período sobre 2. A área 2 é zero, né? A área 2 é zero. Então, se a gente pegar a área 1 e a área 2 e colocar aqui na fórmula, né? Nós cortamos aqui os t's aqui, né? E ficamos com 2,5 de tensão média. Então, se a gente ligar o voltímetro para um sinal desse aqui, ó, nós teremos uma tensão média de 2,5. Esse tempo de que o sinal fica ligado, ele recebe esse nome aqui, ó, Duty Cycle, ou ciclo de trabalho dele, né? Mais conhecido como Duty Cycle. E o Duty Cycle, quando a gente fala assim, eu quero um Duty Cycle de 50%, é justamente esse sinal aqui, né? O Duty Cycle é o tempo de on, o tempo que o sinal fica ligado. E aí, se eu ligar o nosso voltímetro, aqui nós temos uma tensão de 5, né? Temos um tempo de on menor que o tempo de off. Então, eu tenho aqui uma tensão de 1 volt aqui. Esse aqui, ele já tem 2,5. Né? E esse último gráfico aqui, o tempo de on é maior que o tempo de off. Né? O do meio, o T1 é igual ao T-off. O de baixo aqui, o T-on é maior que o T-off. Então, eu vou ter uma tensão que a escala aqui já não dá para mostrar aqui, mas seria... Aqui está mostrando 4, né? Seria 5 se tivesse 100% aqui do DUT dele. Ele está mostrando 4 aqui, está certo. E vamos a uma pequena demonstração. Então, antes disso, né, só uma demonstração aqui de como é que eu gero um sinal desse aqui, né, no microcontrolador. Então, aqui eu tenho um período que é de 10 mili. O período de 10 mili gera uma frequência de 100 Hz. E eu tenho 20% de DUT. Né? Então, eu tenho 2 milissegundos ligado e o restante desligado. Como é que eu monto um código desse? Ó, tá aqui. Né? Então, eu ligo um pino, espero 2 mili, que é o tempo que ele fica ligado aqui, né? Esse 2 mili. Aí desligo e espero o tempo do off aqui, que é 8. E eu fico repetindo isso aqui, ó, porque ele está no IO1. Né? Então, aqui, esse código ele vai gerar justamente esse sinal aqui. E se a gente medir lá com o voltímetro, eu vou ter, no pino, aqui no caso RD0, né, eu vou ter 1 volt. Um outro exemplo aqui é trabalhar com 40% de DUT. O que significa isso? Eu mantenho agora esse meu pino ligado 4 milissegundos, né? Depois eu desligo e espero mais 6 para completar o período de 10 mili, né? Não posso alterar o período, porque aí eu mantenho a frequência fazendo isso. E aí, se a gente medir esse sinal, eu vou ter 2 volts. Mais um exemplo aqui para 60%, né? Então, 60% eu tenho que deixar ele ligado em on, né? Em nível 1, 6 milis, né? Por isso que tem aqui, ó, 6 mili ligado, 4 desligado. E aqui eu tenho 80%. Então, eu tenho 8 mili ligado e 2 desligado. Né? Então, vocês estão vendo que para gerar sinal PWM, são rotinas que vocês já conhecem. Né? Então, é fácil a gente implementar essas rotinas aqui. Quer ver? Vamos fazer um teste nesse circuito aqui. Ó. Então, esse circuito aí,
tá aqui, ó, esse aqui. Então, é o seguinte, ele tá... Deixa eu ver que código que está instalado nesse aqui, demo PWM. Vamos abrir aqui o demo PWM, ó. Eu vou abrir aqui com o editor rapidinho, só para a gente ver o código, ó. Olha só o que nós temos, né, que a gente vai rodar nesse código aí. Eu tenho um delay de 8 para ligar e desligar 2, né? Então, eu continuo com uma frequência aqui de 100 Hz, né? E um DUT de 80%, né? O DUT cycle aqui vai dar 80%. Então, é esse o código que a gente vai rodar. Então, eu vou iniciar aqui a simulação. Então, nós temos também um osciloscópio, né? Aí, esse DUT aí, ele já está gerando, né, o nosso sinal aqui, ó, no pino RD0. Esse pino 19 aqui, ó. Agora, olha só, eu tenho um voltímetro com um capacitor ligado em paralelo com ele. Olha só a hora que eu desligo o capacitor aqui, ó. Eu desliguei o capacitor, observe no osciloscópio, né? Então, começou a aparecer lá a minha ondinha quadrada aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui a forma de onda, ó. Então, eu tenho 8 milissegundos ligado e 2 mili desligado, né? Então, é essa informação que nós temos aqui no osciloscópio. E o nível máximo aqui de tensão é 5 volts. Então, ele está dando uma leitura de 4 volts, ó. Quando eu ligo o capacitor, aí eu tenho o efeito da filtragem capacitiva, que chama, tá? Então, observem o nosso sinal agora, tá? Então, para medir, quando a frequência é muito baixa, os voltímetros, eles não ficam com um sinal estável, né? Aí a gente coloca um filtro capacitivo aqui. E para transformar ele em um sinal analógico, para querer usar num alto-falante, eu tenho que colocar um filtro RC aqui. Então, quando eu ligo ao meu filtro capacitivo, eu tenho agora no osciloscópio uma reta, né, ou quase uma reta. Tem aqui um degrauzinho aqui, mas essa tensão aqui, vamos zerar ele, vamos ver onde ele está, ó. Ó, ele está nesse nível aqui, ó. Vamos até, para facilitar a leitura, ó, vou colocar ele aqui, né? Então, aqui vai ser minha referência. Agora, eu vou ligar o meu canal DC para a gente medir. Então, ele subiu 1, 2, 3, 4. Ele subiu 4 divisões. Eu tenho 1 volt por divisão, 4 volts. E é o que ele está medindo aqui, né? Quase, ó, os 4 volts, está dando 398 aqui, né? No nosso voltímetro. O nosso frequencímetro também, para o sinal com o filtro capacitivo, ó, ele não consegue pegar frequência, né? Vamos agora tirar o filtro. Tirei o filtro capacitivo, olha lá, o nosso frequencímetro está dando 100 Hz. Então, só um exemplo aí, o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos trabalhando com o nível médio agora, nesse pino aqui RD0, né? Então, eu estou tendo o nível médio variando o tempo de on. Variando o meu DUT cycle. Aqui, no caso, o DUT cycle está para 80%. Então, vamos parar esse aqui. Vamos voltar aqui para os nossos estudos aqui teóricos, ó. Então, continuando aqui, falando agora com mais detalhes aí do PWM. Agora que vocês já conheceram, né, o nosso sinal PWM. Então, PWM é modulação por largura de pulso, né, muito utilizado aí na nossa eletrônica. Né? Então, eu tenho lá os módulos CCPs, né, e esse X aqui pode ser 1 ou 2.
A resolução dele é de 8 bits, mas pode chegar até 10, né? 8 bits é porque a gente, como trabalha com as bibliotecas do microC, elas só trabalham com 8 bits de resolução. Então, eu vou ter quantos níveis aí com 8 bits? 256 níveis de tensão eu vou conseguir ter, né? Então, se eu pegar os 5 volts, dividir por 256, eu tenho esse valor aí, né, de níveis de tensões aí. Vamos pegar aí, ó, 5 volts e dividir por 256 níveis. Então, é 19 mais ou menos, 19,53 milivolts, né, por nível aí de PWM, nesse caso aqui, né, trabalhando com 8 bits. E aí a gente tem que configurar, né, o tris desse pino como saída, né, que ele vai gerar, né, o meu sinal. E aqui nós já temos um gráfico que eu tenho embaixo o PWM e vocês estão observando a variação do DUT, né? O DUT está mudando, a frequência não, né, desse sinal aqui de baixo. E esse sinal, se a gente aplicar um filtro RC nele, a gente vai ter esse traço verde aqui, viu? Que eu estou deixando ele vermelho agora, né? Então, estou começando a ter um sinal, né, analógico aqui na minha saída aqui com o filtro, né? Aí eu teria com o filtro RC. Que nem vocês viram lá na demonstração, né? Quando eu ligo o filtro capacitivo lá em paralelo com o voltímetro, fica uma reta lá, né, no meu osciloscópio. Eu não tenho essa visualização do liga e desliga do PWM. Quando eu desligo, aí eu tenho essa visualização aqui do liga e desliga, né? E o diagraminha de blocos do PWM? Como é que a gente gera um PWM via hardware, né? Porque o microcontrolador, ele tem esses módulos PWM para que a gente não precise ficar fazendo aquela rotina. Apesar de ser uma rotina tranquila, né, de vocês implementarem para gerar sinais PWM, mas a maioria dos microcontroladores possuem circuitos dedicados à geração desse módulo. E esse circuito ele é baseado num flip-flop RS. Então, lembrando que o flip-flop RS, o 7, o S é de 7, o R é de reset, né? Então, se eu colocar nível alto no 7, 1 no 7, o que ele faz com a saída? Ele seta, vai para nível alto. E se eu aplicar o reset nele, colocar o nível alto aqui no reset, ele reseta, vai para 0. Né? Então, o flip-flop RS, o 7 dele está sendo controlado por esses registradores que estão aqui na setinha, né? Ele está mostrando aqui, né, na setinha esse parzinho, né, ó, de registrador. E esse parzinho aqui, ó, do TMR2 com PRE2 também cuida aqui do tempo do set. E o reset é esses dois aqui, né, ó. Esses dois aqui cuidam dos tempos de reset. Mas os dois trabalham com comparação de valores, né? Então eu tenho lá registradores, um deles eu coloco um alvo e o outro tem que executar uma contagem. Né? Porque um tem que executar uma contagem, senão nunca vai acontecer a comparação. Lembrando que esse circuito de comparação é o SHOR, né? A lógica SHOR que é feita, né? A gente precisa ligar, né? O pino aqui, né? O tris, ele precisa estar ativo aqui para ele gerar o sinal. Então, eu vou ter registradores, né? Se a gente for trabalhar com o PWM, eu tenho que fazer cálculos desses tempos aqui de comparação para gerar o set e para gerar o reset, né? E eles vão reiniciando e vão mantendo. Então, o tempo de set, o que ele gera, o tempo de set? Ele gera a frequência ou o período do meu sinal. Ele fica sempre constante. E o reset, ele cuida do quê? Do Duty Cycle. Né? Então, o reset é o tempo que eu quero de Duty Cycle. O set é o tempo que eu quero do meu período.
né? Porque eu tenho que manter constante o meu período pelo set, e o reset ele gera o Duty Cycle, né? O tempo de on. Tem como calcular? Tem, claro, né? Tá no datasheet, inclusive, essas fórmulas aqui, né? Então, para a gente calcular o período PWM, então eu tenho que fazer, ó, trabalhar com valores do PR2, que é um registrador, né? Aqui vai o meu período do oscilador, vezes 4, que isso aqui vai dar o ciclo de máquina dele, né? E eu tenho que implementar o pré-scaler também do TMR2. Né? Então, eu tenho que usar, né, o pré-scaler para conseguir ter controles variáveis, né, desse meu período do PWM. Então, esse período, ele gera a minha frequência, né, fixa lá do meu sinal de PWM. Essa formulinha aí, ela é usada para a gente fazer o cálculo manual, né, desses valores. Aqui tem um exemplo para a gente ter uma frequência de 20 kHz, né, ou um período de 50 micro de PWM, nós usamos o PR2 com 99, carregamos o PR2 com 99. O que é o PR2? É um registrador que nós temos, e ele vai ser muito usado nas aulas de Timer 2, né? A aula de Timer 2 a gente usa muito esse PR2. Então, da onde saiu, né, esse resultado do PR2? Da formulinha aqui de cima, né? Tem que isolar aqui, ó, o PR2. Aí a gente cai nesse valor aqui, 99. Podemos até montar uma calculadora, né? Para que nem calculadora lá do Timer 0, a gente pode ter uma calculadora para calcular o valor do PR2 aí para Duty Cycle, né? Para o período, né? E agora para Duty Cycle também, né? A gente pode usar. O Duty Cycle é essa outra fórmula, né? Por isso que mudou um pouquinho essa fórmula. Então, ele é especificado através, ó, da escrita dos registradores CCPR1 Low, concatenado com o CCP1 Com, porém 2 bits só dele, que é o 5 e 4. Por quê? Porque aí eu consigo chegar nos 10 bits de resolução, né? Então, se a gente quiser trabalhar com 10 bits, tem que fazer esses cálculos aqui, porque as bibliotecas de funções lá do microC não tem configuração para 10 bits. Aí a gente precisaria mudar lá as funções dele lá, ou fazer esses cálculos aqui, claro, né? Então, as bibliotecas do microC, elas vão trabalhar só com esse registrador aqui, que é de 8 bits, né? Aí a gente chega na resolução de 8, que já é uma excelente resolução, né? Então, para todo tipo de circuito, 8 bits geralmente é uma excelente resolução, tá? Para você ter diversos tipos de controle, que a gente ainda vai falar desses controles aí. Então, essa fórmula, ela calcula o DUT, né? A fórmula anterior calcula esse período, né? Essa aqui calcula o DUT, que é o tempo de on, né? Também está baseado no pré-scaler do TMR2 e o valor que a gente vai carregar os registradores, né? O CCPR1 Low e o CCP1 Com, bits 5 e 4. E aí, a nossa resolução, como eu falei que as bibliotecas, né, do microC trabalham com 8 bits, então a gente está nessa linha aqui, ó, de máxima resolução no 8 aqui, né? Então, o PR2, ele vai ter esse valor aqui de 3F, né? Ele vai ter o valor de 3F e aqui está em hexadecimal, tá? Mas é possível a gente trabalhar com outras resoluções, né? Manipulando aqui o PR2, aí entra também a frequência do nosso cristal, né? Que a gente vai trabalhar. A gente consegue manipular aí outras resoluções. Falando agora de aplicações, né? Então, se eu quiser controlar brilho de lâmpadas, tá aí, né? O PWM é uma solução.
Então, para circuitos hoje que já trabalham com eficiência energética, né? Então, porque o termo eficiência energética ele está na moda e vocês vão ver que o PWM nós temos várias soluções de eficiência energética. Então, eu posso controlar o brilho tipo das lâmpadas lá da sala de aula da FATEC. De dia, como vai ter a iluminação natural, eu não preciso estar com a lâmpada ligada a 100% de potência, né? Então, eu posso ter um sensor que vai medir a intensidade de luz e vai regular a potência de saída para controlar as cargas, que no nosso caso aí eu estou dando como exemplo as lâmpadas, né? Claro que também não é qualquer lâmpada que eu controlo o brilho, né? Tem que ser lâmpadas dimerizáveis, né? No caso, LED, né? Hoje em dia, tecnologia de LED que é usada para iluminação, né? Então, claro que hoje vocês não vão comprar mais lâmpadas fluorescentes, principalmente incandescentes, né? Por quê? A eficiência energética é baixa, a vida útil é baixa, né? Em comparação com LED, né? Então, usar LED hoje em dia você tem muitas vantagens. E tem essa aqui também, né? Que eu consigo controlar o brilho. Então, é interessante, né? Projetos de eficiência energética para controle de lâmpadas. Aqui tem uma animaçãozinha, né? Do brilho do LED. Né? Então, o Proteus ele não simula muito bem, né, esses brilhos de LED, né? O interessante é pôr lá o osciloscópio e verificar o sinal, ou ligar um voltímetro, né? O LED ele fica meio que oscilando lá, né, na animação do Proteus lá, quando vocês geram PWM nos LEDs lá do Proteus, tá? A animação não é muito boa, não. Outro controle, né, bem interessante na indústria, né, hoje em dia, é controle de velocidade de motor. Né? Então, agora, para usar PWM, eu preciso, né, trabalhar com motores DC. São os motores DCs que eu consigo controlar a velocidade de giro com a variação da tensão média de alimentação dele. Motor de corrente alternada não dá, né, para controlar a velocidade pela tensão média. Mas o PWM também é utilizado para controlar a velocidade de motor de corrente alternada com um circuito que já já a gente vai ver também, né, que são os inversores. Então, para simular um controle de velocidade aí no Proteus, eu posso usar um transistorzinho que é um MOSFET, ó, muito utilizado para microcontrolador, o IRF540, né? Então, ele é um MOSFET que você vai ter o gate dele, aí tem o dreno e a fonte, né, dele, e aqui que a gente gera o sinal de PWM, aí eu ligo esse motor aqui com 12 volts, com 24 volts, né? E por que esse transistorzinho aqui MOSFET? Porque ele tem um ID de 23 amperes, ó, então dá para fazer um controle legal aí de motor aí, né? De controle de carga aí, né? Lembrando que o nosso diodo ele tem que estar em paralelo porque eu tenho bobinas indutivas aqui, né? E as bobinas armazenam energia eletromagnética. E quando eu desligo, essa energia ela tem que ser dissipada, né? Aí, no caso, o nosso diodinho aqui, ele curto-circuita essa energia que ficou armazenada nas bobinas aí do motor. Senão, o nosso transistor, ele pode queimar, né? O nosso controle de carga, ele pode queimar. É muito comum controle de motor DC com esse CIzinho aqui, ó, o L293. É um CI bem baratinho. Geralmente ele vem também já montado numa plaquinha com dissipador já nele, tudo, né? Plugs para fazer a ligação, para ficar mais fácil. Então você tem a opção de comprar ele no padrão DIP dele ou ele já montado numa plaquinha com os conectores e tal. Então, e é possível controlar dois motores, né?
2 motores. Tem o Enable 1, que é para o motor 1, e tem aqui o Enable 2, que seria para o segundo motor. Né? E esse é uma ponte H, né? No caso aqui o L293 é uma ponte H. Então eu consigo agora controlar a velocidade com o Enable aqui, ó, colocando um PWM aqui. E o que é o IN1 e IN2? Né? Então eu controlo o liga, o desliga do motor e o sentido de giro também. Né? Então, eu controlo o liga, o desliga e o sentido de giro do motor. E com o PWM, agora, a gente controla também a velocidade. Né? Então, com esse L293 aí, esse 6zinho aí, a gente consegue ter controle de sentido e de velocidade agora com a técnica do PWM. E eu posso fazer isso com 2 motores, né? E tem a demonstração aqui, ó, só para vocês entenderem esse motorzinho aí. Vamos falar um pouquinho. Tá aqui, ó, né? Então aqui eu já tenho um código que ele está gerando um PWM, deixa eu ver, demo L293. Vamos ver que código, que faz esse código aí. Mas é aquele código simplesinho que vocês viram que foi usado no exemplo anterior, ó. Deixa eu abrir aqui o ponto C com o editor. Então, olha só, ele está gerando um DUT de 90% no RC2, tá? Então, deve ter lá uns 4,5 volts, mais ou menos, né? Esses 90% aí. Liga, espera 9 mili, desliga, espera 1 mili, né? Então, está mantendo aquela frequência de 100 Hz, né? E o DUT cycle 90%, e ele fica nesse laço aqui, né? Fica no laço infinito aí. Então, vamos iniciar aqui a simulação. A princípio, olha só, eu tenho DUT, né? Tenho o meu sinalzinho de DUT aqui. Vamos melhorar aqui a visualização dele. Então, o DUT está em 90%, está fixo aqui em 90%. O motor está parado. Por quê? Porque eu estou com zero aqui, tanto no IN1 quanto no IN2. Vamos colocar nível alto no IN1. Olha lá, eu coloco o nível alto no IN1, ele começa a girar no sentido anti-horário. Lembrando que eu estou fazendo a alimentação dessa ponte H com 12 volts. Então, a ponte H está com 12 volts aqui. Vou desligar novamente. Ele está parando um pouquinho mais rápido, porque dá para editar aí o torque na ponta de eixo desse motor. É só entrar nas configurações aqui do nosso motor. Agora, ó, liguei o IN2, ele começou a girar no outro sentido. Sentido anti-horário. Então, eu tenho essa opção aqui, né, para controlar sentido de giro de motor, e com o PWM a gente vai controlar a velocidade. Aqui, ele está numa velocidade devido a um DUT de 90% aí, tá? Eu não estou alterando o DUT aqui nesse exemplo aí. Então, continuando aqui os nossos estudos, ó. Então, servomotor. Quando a gente fala de servomotor, o servo é aquele motor que ele não revoluciona. O que é isso? Ele não gira, né? Ele não fica dando voltas no eixo dele. Então, o servo, ele tem um potenciômetro aqui dentro, que tem uma lógica de comparação de tensão, que ele para naquela posição, né, que foi determinado pelo DUT dele, pelo DUT cycle dele. Então, ele trabalha com uma frequência de 500 Hz, que é esses 2 mili, né, dá 500 Hz, aqui é a frequência, e eu altero o DUT mantendo a frequência, e para cada DUT eu tenho uma posição angular. Geralmente é 180 graus, 200 graus, né? O máximo que a gente tem, né, nesses motores aí.
E hoje em dia é muito usado para indicadores analógicos, né? Tem carro aí que tem lá os indicadores analógicos com essas tecnologias de servos motores. E, claro, ele é muito usado em manipuladores, ó, quando você quer ter movimentos, né? Inclusive tem kits, né, hoje em dia que vocês compram de estrutura mecânica para montar esses manipuladores aqui, né? Então são manipuladores que vocês vão acoplar esse tipo de motor, né? Aí vai ter o eixo X, o Y, o Z, né? O que rotaciona, o que fecha a garra, né? Então vocês vão ter no mínimo uns 4 motores aí para fazer controle aí de posicionamento aqui, né? Usando esses manipuladores aí. E aí a gente usa também o PWM para isso. E agora, para trabalhar com corrente alternada, né? Na verdade, não é controlar a velocidade de motores de corrente alternada. Primeiro, motor de corrente alternada, a velocidade dele é em função da frequência. Como a frequência da nossa rede é fixa em 60 Hz, então os motores de indução, eles têm uma característica de não variar a velocidade, né? Então a velocidade deles não varia, né? Agora, se eu conseguir variar a frequência, aí eu vario a velocidade dele. E aí veio os inversores, né? Então, há umas décadas atrás não existia o inversor. Aí se a gente quisesse trabalhar com controle de velocidade de motor, aí tinha que ser motor contínuo. E motor alternado não era usado, né, quando eu precisava ter controle de velocidade. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, todo motor de corrente alternada, ele é usado para variação de velocidade. Uma que nós temos várias vantagens, né, de se utilizar motores de corrente alternada. Motor de corrente alternada, ele praticamente, ele não tem muita manutenção, né? A manutenção básica desses motores são os mancais lá, os rolamentos que a gente precisa trocar, né? Então a vida útil é muito alta e é um motor barato, né? Então ele tem uma manutenção bem baixa, o tempo de parada dele é bem pequeno e é um motor barato, isso comparado com um motor de corrente contínua, né? Por isso que hoje em dia a maioria dos motores aí são todos alternados e com controle de velocidade. E outra, eu controlo agora com esse nosso inversor, além da frequência, a amplitude dessa minha frequência, desse meu sinal. E essa amplitude, ela muda o torque desse meu motor. Então, o inversor de frequência hoje, eu consigo garantir, além de controlar a velocidade dele, eu controlo o torque dele. Então, se tem mais carga na ponta de eixo, eu consigo aumentar o torque dele, claro, até um determinado limite também, né, que o motor foi projetado. E esses motores, eles ganham em eficiência energética também, né? Então, se a gente fazer análises aí de motores tipo de bomba, que ele fica lá, liga, desliga, liga, desliga. Então, eu consigo ter controles, né, para ter economia, né, de energia usando os inversores. Não só de bombas, quanto de compressores também, né? Sistemas de compressores. E falando de motores, existe um dado estatístico aí que 23% de todo o consumo de energia elétrica do Brasil são motores de indução trifásicos, né? Então, o que consome mais, então o foco de eficiência energética hoje ele está em motores, né? Motor é um foco bem interessante de se trabalhar para ter eficiência energética. E aí a gente precisa dos inversores para isso. E como funciona o inversor? Onde que entra, né, o nosso PWM aí? Então, primeiro, nós temos aqui uma rede trifásica, já que a gente está falando de motor de indução trifásico, né? Então, eu tenho que retificar esse sinal. Por isso que eu tenho 6 diodos aqui, né, para semiciclos positivo e negativo, né? Então, essa etapa aqui é uma etapa que se chama retificadora, né? Que é esse estágio CACC.
Depois, nós entramos num link que é puramente CC, né? Puramente contínuo. É a teoria das fontes, né? Fonte de retificadores, é a teoria dos retificadores. Essa aqui, que vocês devem estar vendo em Elo 2, né? Não, vocês acho que alguns ainda vão fazer Elo 2, né? Se não a maioria aí, porque começa com o Elo 1, nós começamos com os operacionais, né? Em Elo 2 vocês vão entrar nessa parte de retificação. Agora, quem já fez curso técnico já sabe, né? Essas etapas de retificação e filtragem, né? Então, o link CC, através dos capacitores, eu tenho uma estabilização aqui do meu sinal. E aqui, esse último estágio, que é o CCCA, é onde eu tenho a geração aqui do meu sinal alternado novamente. Então, olha só, eu tenho um sinal alternado na entrada, ele é retificado, ele vira contínuo e depois ele vira alternado depois. Mas esse sinal aqui alternado, eu consigo controlar a frequência e amplitude dele com o PWM nessas chaves aqui, ó. C1, C2, C3, aqui eu cuido do nível positivo, né? E o C4, C5, C6, os níveis negativos, né? Para gerar o nosso sinal alternado novamente. Então, o PWM ele vai entrar aqui, tá? Nessas chaves aqui. E claro que não são chaves mecânicas, né? São transistores. Geralmente IGBTs, aí, transistores de potência, né? Que a gente vai ter. Aqui tem um circuito também do nosso inversor, né? Que, ó, aqui é a parte alternada que está sendo retificada. Aqui eu tenho esse gráfico aqui, né? A parte depois do capacitor, ó, eu tenho um sinal contínuo nele. E através do PWM nessas chaves, ó, eu gero o meu sinal alternado novamente. Claro que aí eu determino a frequência que eu quero, a amplitude que eu quero, né? Então, quem gostou dessa área aqui, eu deixei um link aqui de um vídeo que explica, né, com animação aqui, o funcionamento aí do inversor, tá? O semestre que vem tem um grupo aí que está trabalhando, né, num TCC de inversor, já está funcionando o inversor deles, tá? Mas a defesa deles vai ser só para o segundo semestre agora desse ano, tá? Então, eles estão implementando alguns controles aqui no inversor. Então, a gente tem que usar no nosso inversor aquelas chaves lá, transistores de potência, né? Então, o mais utilizado ó, é o transistor bipolar de porta isolada, que é o IGBT. Né, que ele tem característica do transistor bipolar de junção e de MOSFET, tem uma mistura, né? Então, geralmente são esses transistores que estão controlando aquelas 6 chaves lá para gerar o nosso sinal alternado novamente. 6 chaves por quê? Porque aí nós temos um sisteminha trifásico, né? E aí, os nossos circuitos conversores de CC para CA, a gente pode, então, aplicar o nosso PWM, né? Então, só que para a gente ter uma tensão de saída com esse formato aqui, que está nessa animação aí vermelho, eu preciso ter o nosso filtro RC, né? Colocar um filtro, uma filtragem capacitiva na saída do meu sinal PWM, né? E aí eu posso também, já que é um sinal analógico, trabalhar com áudio, né? Então, falando de áudio aí, então eu tenho um sinal aqui analógico e aqui está o nosso filtro RC. Depois joga ele no amplificadorzinho operacional e aqui eu ligo no alto-falante. Né? Então, aqui eu tenho aquele sinalzinho que é liga e desliga. Aqui já na saída na entrada aqui no inversor, eu já tenho um sinal analógico mesmo, né? Por causa desse filtro RC. O problema são as harmônicas, né? Então aqui o nosso amplificador operacional, ele está filtrando um pouquinho as harmônicas, principalmente a de terceira ordem, hein? Que é uma harmônica aí que para a rede elétrica ela é de 180 Hz, né? A terceira harmônica.
Então, ela polui um pouco a rede. No caso de aplicação para geração de áudio, a gente precisa pôr filtros aí para diminuir essas harmônicas aí que o PWM gera, né? Então, o PWM, quando eu estava falando lá também de controle de motor, o PWM ele acaba poluindo a rede, inclusive acaba alterando a eficiência do motor e ele acaba também alterando o fator de potência do motor, né? Então acaba piorando. Mas se pesar tudo na balança, o controle do PWM ele gera uma eficiência melhor, mesmo piorando a eficiência do motor e mesmo piorando o fator de potência dele, tá? Mesmo assim, é interessante trabalhar com os inversores aí para controle de motor. Inclusive tem motor hoje de indução que você compra e na parte de cima dele tem uma caixinha lá preta e essa caixinha é o nosso inversor. Eles já são comercializados com inversores, né? Então aqui acho que ficou um pouquinho mais claro, né, esse circuito anterior, que ó, um sinal PWM que está saindo lá do microcontrolador. Eu jogo esse sinal naquele filtrinho RC, aí nós temos, né, esse sinal aqui, né, um sinal alternado, que aí sim ele consegue trabalhar com áudio de, né, eu posso ligar aqui num alto-falante, esse sinal aqui. Esse sinal aqui não vai conseguir gerar aqui o meu áudio que eu estou gerando, né, pelo PWM. Se eu ligar ele direto, né, no alto-falante, eu não vou ter o ruído esperado só quando eu colocar no filtro RC. Aí sim eu vou ter a saída de áudio esperado que eu quero. Então, hoje em dia também tem muitos LEDs RGB, né, usados para iluminação, para decoração de ambientes, né? Então, como é que funciona um LED RGB? Eu altero a intensidade do vermelho, do verde e do azul. Então, tá aí também a aplicação do PWM, né, para isso. Então, com o PWM, eu consigo alterar essas intensidades de vermelho, verde e azul. Então, um LED RGB, eu consigo ter da ordem de... Eu tenho aqui, ó, para 8 bits cada canal de PWM, né? Ou seja, 8 bits no vermelho, 8 bits no verde, 8 bits no azul. Qual é a gama de cores que eu consigo ter aqui? É fazer 256 combinações, começando com o zero, né? Se eu começar com o zero, terminar 255, eu tenho 256 combinações, né? Elevado ao cubo, né? Então, é 256 vezes 256 vezes 256. Vai dar aquele número gigantesco, né? Vamos fazer essa conta aí também, ó. Então, ó, 256 vezes 256 vezes 256. Né? Ah lá, é o 16 milhões de cores, né? Então a gente escuta muito falar, ó, o LED ele gera mais de 16 milhões de cores, né? Mas por quê? Porque nós temos só 3 LEDs, 3 cores, e a mistura, né, aditiva, né? Aí também existem misturas subtrativas, aditivas. Aqui no caso são misturas aditivas de cores. Inclusive, esse LED RGB, é interessante para esses efeitos a gente colocar um difusor aqui, né? Colocando um difusor, ele vai misturar melhor essas cores aí, a gente vai ter realmente esses 16 milhões de cores aí, né? Arredondando, né? Dá até um pouco mais de 16 milhões de cores aí. Esses LEDs também eles têm anodo e catodo comum, tá? A ligação do comum é interna nele. E quando a gente trabalha com o micro-C, né, o micro-C ele tem funções também para trabalhar com os módulos PWM, né? A gente usa bastante esse tipo de função. Então, aqui eu tenho tudo PWM1 começando as funções, né? Se a gente for trabalhar com o 2, tem que mudar o que é 1 para 2, né? Aqui.
Então, o PWM1 underline init, e aí, entre os parênteses, eu coloco um valor aqui. É o valor da frequência que eu quero trabalhar. Né? Então, aí ele já vai calcular o valor lá que eu quero para uma determinada frequência. Né? Então, ele vai fazer esse cálculo para a gente. O PWM1 underline set underline Dutch e o Y, né? Dentro do parênteses tem o Y. Então, essa função, ela regula o Dutch cycle. E o Y é o valor que eu quero de Dutch. Só que não é de 0 a 100. É de 0 a 255. Ou seja, se eu quiser 50% de Dutch, eu tenho que pôr metade desse intervalo aqui, que é 127. Né? Então, o Dutch, ele usa um registrador de 8 bits. Então, eu não coloco aqui de 0 a 100. Eu coloco de 0 a 255. Lembrando que 0 é 0% e 255 é 100%. 127 é 50%. Né? E o restante? Só fazer regra de 3 aí, né? Temos o início do PWM, né? É o PWM1 Start, e tem o Stop também, PWM1 Stop. Inicie para o módulo PWM. Vamos começar com alguns exemplos aqui, ó. Então, exemplo 1. Então, esse exemplo 1, nós temos, ele incrementa o Dutch a cada 20 mili. A cada 20 milissegundos, ele incrementa uma unidade do Dutch. Então, eu configuro o tris, para a saída, né? O port é um valor inicial. E aí, qual é a rotina de inicialização do PWM? É escrever PWM1 underline init 500. O que é isso? Esse 500 é a frequência que eu vou trabalhar. PWM1 start, inicia o PWM. É claro que lá nas bibliotecas do microC tem que estar ticado o PWM, porque se você escrever isso aqui e ele falar, opa, o que é PWM1 init? Se o compilador der essa mensagem, significa que a biblioteca do PWM não está selecionada. Professor, só uma Oi, dúvida. pode falar. Quando você adiciona uma biblioteca lá para utilizar, ele ocupa espaço na memória do microcontrolador ou o compilador ele vai fazer lá, converter para a linguagem de máquina e não vai alterar muito a memória que ele utiliza no microcontrolador? Então, deixa eu ver se eu entendi. Se você vai instalando várias bibliotecas lá no microC, né? Ocupa a memória no microcontrolador? Depende, só se você usar as funções dessas bibliotecas que você instalou. Agora, se você não usar nenhuma função, a única coisa ele está ocupando mais espaço no seu disco aí do seu computador. Está instalado o compilador. Por exemplo, se eu utilizo esse módulo PWM, ele vai utilizar mais memória no microcontrolador do que se eu implementasse esse PWM via código lá manualmente e tal? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Quando você escreve PWM1 init 500, isso aqui é uma função, né? Então, ele vai executar várias ações, né, o compilador, para fazer essa rotina aí para você. Isso aí também depende muito da inteligência do nosso compilador, né, as heurísticas que ele utiliza. Né? Então, ele vai fazer ajustes para você lá, né? Pode ser que dê diferença, pode ser que não. Tá? Mas sempre a gente vai conseguir o menor código possível trabalhando em linguagens de máquina, né? Então, o menor código possível seria quando a gente trabalha lá com a linguagem de máquina. Né? Agora, essa função start aqui. Então, é uma função que ele simplesmente vai verificar lá os registradores para ligar esse módulo PWM. Então, você poderia até fazer um teste depois, né? Pegar essa função start e
pelo datasheet e verificar qual é o registrador que você vai gerar o start. Eu creio que não vai gerar muita diferença aqui. Eu acho que depende muito das ações que você está trabalhando. Tem função que ela faz muita configuração, né? Talvez configurações que você não utilize. Aí sim a gente poderia chegar num ponto aí que, se você fizer manualmente, você vai ter uma ocupação de memória menor do que usar uma função. Por quê? Aquela função ela está fazendo também ajustes que você não vai utilizar. Então, talvez a gente caia nesses detalhes aí também. Tudo bem até aí? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Então, só voltando aqui para entender o que está acontecendo nesse código, né? Então, ele vai incrementar o DUT a cada 20 mili por causa desse laço for, né? Então, esse laço for, ele vai de 1 até 255. Vai incrementando e esse i aqui, que é o incremento dele, já é o valor do DUT que ele está setando, né? Então, a função pwm1 underline set underline DUT, i. Esse i vai de 1 até o 255 aqui. E a cada 20 mili. Eu acho que esse código aqui, ó, dá para a gente fazer um teste aqui, ó. Eu tenho esse circuito aqui. Deixa eu só ver a saída aqui do PWM. Ah, tá aqui, ó. Pinos 16 e 17. PWM tá aqui, ó. Vamos lá. Esse aí é o exemplo 1. Vamos pegar aquele exemplo 1. Vamos iniciar o nosso simulador. Observem aí o sinal do osciloscópio. Não, esse código aí não é aquele lá. Ah, não, é assim, ó. O PWM1, ó, pelo voltímetro aqui, ó, vocês estão observando que a tensão está aumentando. Pelo osciloscópio também. É que estava demorando a atualização do osciloscópio aqui. Observem o voltímetro aí, ó. O voltímetro do PWM1 está subindo, ó. Zerou agora. Então, a cada 20 mil ele está... Claro que esse código aí que eu instalei, ele tem também uma contagem aí, ó, nos LEDs, que, se eu não me engano, é o DUT, tá? Os LEDs estão marcando o DUT aí nesse código aí. Se eu tirar o filtro, eu vou desligar aqui o capacitor. Aí eu vou voltar a ter o DUT lá, o PWM no osciloscópio. Agora ele já tá melhor a visualização dele. Ele já carregou as memórias dele aqui, ó. Então, a cada 20 mil ele está subindo um incremento, né? Então, ele vai lá do 1 até o 255. E os LEDs estão mostrando o valor do DUT. Observe que sem o filtro capacitivo, o voltímetro ele não faz leitura precisa, viu? Então, para fazer leitura precisa, com o voltímetro, eu preciso ligar o capacitor aqui, né, no meu circuito. Aqui eu liguei o PWM, mas se eu tirar aqui o meu fiozinho aqui do capacitor, né, aí eu não vou ter leitura, ela vai oscilar muito aqui a leitura do meu voltímetro aqui. E agora no osciloscópio eu tenho uma reta, né? Porque eu coloquei o meu filtro capacitivo, então eu tenho uma reta que ela está subindo o nível dela, ó.
aos poucos ela está subindo aí até chegar nos 5 volts. Então, esse aí é o exemplo 1. Já já eu instalo o exemplo 2. Vamos voltar aqui para os estudos e entender agora o exemplo 2. Exemplo 2, eu controlo o PWM1 através de botões. Então, esse é interessante, né? Você ter esse controle, né? Através de botões. Então, aqui no caso, o botão 0 incrementa e o botão 1 decrementa com passos de 10%. Então, para gerar passos de 10%, eu não posso ir incrementando o DUT de 1 em 1. Eu tenho que incrementar ele de 25 em 25. Né? Então, olha lá, se o botão B0 for acionado, ó, tiver nível 0, então se eu estou usando lá o resistor de pull-up no botão, essa condição é verdadeira quando eu pressionar o botão. O que ele faz? Ele pega a variável DUT cycle, soma 25 nela e atualiza. E aqui embaixo ele está testando o limite dela para não estourar, né? Então aqui o limite está chegando a 250. Né? Com passos de 25 a gente chega no 250, que vai ser quase 100% aí que a gente vai ter do DUT. Se a gente não estipular um limite, essa variável a gente perde o controle dessa variável, tá? Por isso que, ó, se ela for maior que 255, volta para 250. E aí a terceira ação aqui é atualizar o DUT. Então eu sempre preciso atualizar o DUT, né? Com um novo valor, que é a variável DUT cycle nesse caso aqui. É uma variável do tipo int, ó. O B1 faz o decremento, né? Ó, é menos 25. Menos 25, e olha só, eu também limito em 0. Né? Então, se eu tiver um valor negativo aqui, ele volta para o 0. Porque nós não temos valores negativos para DUT. Então, esse if aqui está limitando em 0 o meu DUT. E também tem que atualizar, né? Tem que atualizar ele. E o port D, ó, ele está sendo carregado com o valor da variável DUT cycle. Então, esse while 1, ele fica aqui, tá? No início aqui nós temos aquele setup de botões agora, do port C e do port D para visualizar que são os LEDs, né? O PWM init faz parte, né, da inicialização com 500 Hz. O PWM1 start inicia o PWM. Aí ele entra nesse bloco aqui do I1. E fica aqui. Então vamos testar esse código agora que a gente pode controlar, né, através do B0 e do B1, o nível de DUT que eu quero trabalhar. Exemplo 2. Então, olha só. Estamos com 0 no voltímetro do PWM1. Né? Vamos apertar aqui o B0. Olha lá, pressionei o B0. Eu tenho a combinação 1, 1, 0, 0, 1. Então, se a gente pegar a nossa calculadora no modo científico, não, no modo programador, escolher aqui, ó, binário, e colocar esse código aqui, ó, 1, 1, 0, 0, 1. Olha só em decimal, é o 25. Então, o valor do meu DUT agora está com 25, que dá quase meio volt. Né? Dá quase meio volt. Ah, mas por que não está aparecendo o DUT aqui? Porque eu estou com o voltímetro ligado com um capacitor aqui. Ó. Vou desligar. Agora ele vai atualizar o DUT conforme teoria aí vocês viram de liga e desliga.
Vou apertar o botão B0 novamente. Incrementou mais o DUT. O voltímetro agora está desligado, né? Por isso que ele parou aqui no 049. Apertar novamente o DUT. Está incrementando. O incremento, né? Que é o B0. Até que a gente chegue lá no último valor dele lá. Vamos ver. Que vai ser o 250. Que é esse aqui, ó. Eu tô tentando aumentar mais, ó. Ele está limitado no 250. Se eu ligar aqui o voltímetro, eu vou ter quase 5, né? Ó, 488. 488. Vou desligar aqui o voltímetro, que eu acho mais, nesse momento, interessante vocês verem, né, o sinal aqui no osciloscópio do PWM. Vou decrementar com o B1 agora. Ó. Então, eu estou diminuindo o tempo de on e aumentando o tempo de off. Até eu desligar, né? Desligamos. Na verdade, DUT cycle 0. Né? É DUT cycle 0. Né? Ligando o voltímetro, 0 volts. Então, esse é o exemplo 2, pessoal. Então, trabalhar com sinal PWM a nível de código aí, né, é tranquilo, né? Então, é mais difícil, talvez, entender as aplicações, né, do PWM nos projetos futuros aí de vocês. Aqui tem um exemplo que é o seguinte, é muito comum a gente usar controle de temperatura com PWM, até para ter a tal da eficiência energética do meu sistema, né? Então, eu não vou deixar uma ventoinha ligada 100%, né? Para tirar o calor, né? Eu posso ter um sensor de temperatura, que aqui no caso é o LM35, e esse sensor de temperatura, ele está ligado num canal analógico aqui, ó, né? Que é o RE0. Então, ele está lendo a temperatura, o microcontrolador, e em função da temperatura, ele controla por PWM a ventoinha. Né? Então, ele consegue controlar por PWM a ventoinha, ou até um aquecedor. Né? Então, aí vai depender do projeto aí. Né? Tem projeto que você precisa ter controle de umidade, de temperatura. Né? Aí você pode entrar com um aquecedor, com um umidificador, com resfriador, né? Então é muito comum em projetos de controles assim de temperatura, umidades, né? Você ter leituras analógicas e as leituras analógicas gerarem sinais analógicos, né? Para você controlar, no caso aqui, velocidades, temperaturas, né? Então é muito comum circuitos desse aqui. E a parte de projetos para hoje, né? Então, a parte de projetos para hoje, nós temos aquele circuito que eu testei, ó, que são 4 botões, 8 LEDs, uma entrada analógica, né? O L293 também, né? Para controlar um motor aqui, né? Então, a ideia é trabalhar com um circuito que vocês vão controlar aqui, ó, um motor, que pode ser uma ventoinha, e aqui eu vou ter um sinal analógico. Então, o primeiro código aí para vocês treinarem aí, tirarem as dúvidas, né, de PWM, é escrever ó, um código-fonte em linguagem C embarcada para gerar ó, um PWM no pino RC2 com frequência de 20 kHz, que dá um período de 50 micro. O DUT cycle é 20%, né, que aí vai dar 10 microsegundos esse período.
e analisar esse sinal no osciloscópio e um voltímetro, né? Começar a entender lá, vou ligar um voltímetro, aí eu vou pôr um capacitor, ver o que acontece, né? Com o osciloscópio, com o voltímetro, com capacitor, sem capacitor, tentar tirar todas as dúvidas lá naquela etapa de filtragem lá, tá? Aqui é um simples liga e desliga que vocês vão fazer, né? Lá no sinal de vocês, num determinado pino, né? Mas aqui, ó, vocês podem utilizar aqui já o PWM, né? As funções do PWM aqui. O 2. Escrever um código agora para controlar a tensão média dos dois PWMs, tanto do PWM1 quanto do PWM2. E aí vocês terão 4 botões, né? O B0 e o B1 vão controlar o PWM1. O B2 e o B3 vão controlar o PWM2. Então, o B0 e o B2 incrementam e o B1 e o B3 decrementam, né? E também analisar esses sinais com osciloscópio e voltímetro. E o projeto 3 é aquele que eu falei que é um projeto muito utilizado, que é você controlar um motor, uma ventoinha, em função de temperatura, que aqui nós temos, ó, escrever um código em linguagem C embarcada para controlar a velocidade de um motor, ligado lá no L293, que é o nosso driver, que é a nossa ponte H, né, um driver L293, por meio de um potenciômetro conectado no pino A0, AN0. Então, em vez de ter lá um sensor de temperatura, tem um potenciômetro. Você gira o potenciômetro, aumenta a velocidade, né? Num sentido. Gira no outro sentido, vai diminuindo a velocidade. Então, vocês vão controlar a velocidade do motor usando a leitura analógica com um sinal PWM, né? Esse código aqui, pessoal, vamos ver quem consegue. Esse código aqui, dá para fazer ele com uma linha no laço infinito. Uma ação lá no laço infinito. Uma linha, uma linha. Então, com apenas uma linha no laço infinito, vocês montam esse projeto aqui, ó. Não estou contando o setup, né? Só no laço infinito. Então, dá para fazer. E, claro, usando as bibliotecas do microC, né? Então, vocês vão usar as bibliotecas e com uma linha só, vocês dão a solução para esse projeto número 3 aí. Aí eu vou deixar aquela nossa pastinha.